Bom dia, oitavano, tudo bem? Professor Sanderson novamente com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Então, nós iniciamos falando sobre o futebol, né? Sobre as táticas e estratégia. Agora nós vamos falar sobre outro esporte coletivo de invasão, o rugby. Nossa, professor, mas que doido aí nessa imagem. Aí tem um cara chutando a bola e tem um pessoal com a bola na mão. O que é isso? Então vocês vão entender, vão conhecer um pouquinho aí sobre o rugby. Então, antes de começar com o rugby, nós vamos organizar as nossas ideias lá, certo? Então, lá no começo, na aula passada, você conheceu melhor os conceitos de tática e estratégia, como eles são utilizados no futebol e de que forma se relacionam ao longo de uma partida. Então, você vai retomar o material, certo? Para quem está com a apostila, você vai lá na página 8, vai ter um quadro lá com tática e estratégia. Para quem não está com a apostila, eu vou disponibilizar esse quadro, igual o que vocês estão vendo aqui no vídeo, no, na produção acadêmica. E você vai escrever o conceito de tática e o conceito de estratégia. Ah, professor, precisa? Quando você escreve, você acaba memorizando mais, memorizando melhor. E aí você vai entender melhor esses conceitos, certo? Antes de começarmos a falar sobre o rugby, na página 9 da apostila, certo? Ou se você não tiver com a apostila, você pode escanear esse meu QR Code aqui. Tem um QR Code de um conteúdo multimídia. Ele vai te direcionar para o site da Britânica lá e vai ter algumas informações complementares. Sobre o que, professor? Sobre a história do rugby, sobre o jogo, como acontece, certo? Sobre o campo e sobre os equipamentos. Então, eu vou falar sobre tudo isso daqui durante a aula, mas como eu sei que vocês gostam de utilizar celular para várias coisas, escaneie com seu celular o QR Code. Como eu falei, se você não tiver a apostila, pode escanear aqui no vídeo mesmo e aprenda um pouquinho mais sobre esse esporte. Beleza? Então, introdução ao rugby. No início do capítulo, né, quando a gente começou a falar sobre táticas nos esportes coletivos, foi falado que o rugby ele foi um dos primeiros esportes coletivos incluídos nos Jogos Olímpicos. Lembram? Então, ele esteve nos Jogos Olímpicos em 1900 em Paris, 1908 em Londres, na Antuérpia em 1920 e Paris novamente em 1924. Daí ele saiu dos Jogos Olímpicos, ele foi excluído dos Jogos Olímpicos e só retornou nos Jogos do Rio em 2016. E assim como o futebol, ele também é um esporte coletivo de invasão. Certo? Lembra as características do esporte coletivo de invasão, né? Tem que invadir o campo do adversário para alcançar o seu objetivo. E ainda assim, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, evitar que o seu adversário marque o ponto. Um pouquinho da história do rugby lá. Existem algumas versões, né, para o surgimento desse esporte. A mais difundida, que é a mais aceita, é que ele surgiu durante um jogo de futebol. Por isso que está essa logo aqui da Rugby School. Ele surgiu durante uma partida de futebol na Grã-Bretanha em 1923. Durante esse jogo de futebol, um dos alunos, chamado William Webb, ele pegou a bola e saiu correndo. Ele estava achando o jogo muito chato, pegou a bola e saiu correndo. E com isso, seus colegas também saíram correndo atrás dele. Ele falou: volta aqui, dá a bola. Essa daqui é uma estátua que tem na Rugby School do William Webb. Foi, teoricamente, o criador do rugby, né? E os seus colegas saíram correndo atrás dele para segurá-lo, para tomar a bola, para continuar o jogo de futebol. E aí alguém teve a excelente ideia de estruturar essa brincadeira, esse acidente, para surgir o rugby. Então, as primeiras regras do esporte elas foram elaboradas com a ajuda de estudantes da Universidade de Cambridge entre 1845 e 1848. Certo? Não foi lá na Rugby School. Eles pediram ajuda a esses estudantes aí da Universidade de Cambridge. A primeira federação criada foi a Rugby Football Union. Certo? Então essa aqui, eu deixei a imagenzinha aqui para vocês verem.
que foi criada na Inglaterra em 1871. Em 1886 surgiu a International Rugby Board, que é essa logo aqui, ó, International Rugby Board. E desde essa época aqui, essa federação que organiza o esporte. Então, desde 1886 até hoje, é a International Rugby Board que organiza, que faz todo esse esporte acontecer. O rugby, atualmente, ele é um dos esportes mais praticados do mundo. Então, ele é bastante praticado. E, principalmente, nos países que tem a colonização inglesa, como o Reino Unido, a Austrália, a África do Sul e a Nova Zelândia, que é uma grande potência aí do rugby, onde tem o time do All Blacks, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente aí. Rugby no Brasil. Será que existe rugby no Brasil? Você já viu algum jogo de rugby, algum atleta de rugby? Você conhece algum time de rugby no Brasil? Apesar de não ser tão popular quanto o futebol ou voleibol, o rugby é bastante praticado no Brasil. Ele chegou aqui no final do século XIX, né? E foi trazido pelos imigrantes ingleses que vinham para o Brasil, né, em função do processo de desenvolvimento industrial vivido naquele momento. Então muitos ingleses vinham para cá. E a partir de 1872, diversos clubes foram fundados, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde a prática do rugby era uma das atividades realizadas. Geralmente esses imigrantes ingleses, eles praticavam o rugby, os brasileiros vinham ali e também praticavam, e daí fundaram esses clubes aí. Charles Miller, vocês já devem ter ouvido falar desse cara aí, ele é considerado o pai do futebol brasileiro, o Charles Miller, porque ele é um brasileiro que estudou na Inglaterra e trouxe para cá o futebol, né? Apresentou o futebol para o Brasil. Ele também foi responsável pela organização do primeiro time de rugby em São Paulo, em 1895. Logo após isso, em 1920, surgiram mais dois times de rugby em São Paulo. O São Paulo Rugby Futebol Clube e o Britânia Futebol Clube. Na década de 60, começaram a surgir equipes de rugby em algumas universidades brasileiras. E daí ampliou o público. E, lógico que passou a praticar esse esporte, indo além dos imigrantes descendentes que eram praticantes no início. Então, como nesse início aqui, a 72, 95, só os ingleses, imigrantes ou descendentes praticavam, a partir de 1960, quando começaram a praticar nas universidades, todo mundo começou a praticar, teve mais acesso ao esporte. Ainda falando sobre o rugby no Brasil, mas agora sobre o rugby feminino. O rugby feminino ele é bastante recente e começou a ser mais difundido no final do século XX. Tanto que a seleção brasileira de rugby ela disputou seu primeiro torneio apenas em 2004. Atualmente, o nosso país tornou-se uma das maiores potências sul-americanas do rugby. As meninas do Brasil, né, que tem uma foto de uma atleta da seleção brasileira, elas participaram da Copa do Mundo de Rugby Sevens em 2009 e ficaram na 10ª colocação. Nossa, professor, mas 10ª colocação é uma potência? Sim. Sim, porque é um esporte novo e não é tão popular aqui no nosso país. Certo? Falando sobre as regras do rugby. O principal objetivo desse esporte é chegar com a bola na linha de fundo do campo adversário. Lembra? Esporte coletivo de invasão. A bola ela só pode ser passada para trás ou na mesma linha de quem realiza o passe. Então, esse cara está com a bola, ele só pode passar a bola para trás ou para o jogador ao seu lado, na mesma linha. Apenas o chute pode ser para frente. Mas pode chutar a bola? Sim, pode chutar a bola. Desde que o atleta chute a bola e ele mesmo pegue a bola na frente ou um jogador que esteja atrás dele pegue essa bola lá na frente. Entenderam? Somente o jogador que está com a bola pode ser derrubado. Como assim? Estão vendo que o atleta que está correndo bem livremente, só esse que está com a bola pode ser interceptado ou derrubado, mas podem correr livremente.
professor, tá meio confuso esse jogo. Pode jogar com a mão, pode chutar, a bola não pode ser passada para trás. Eu vou passar um vídeo bem curtinho, o nome é Rugby para Iniciantes, para você entender um pouquinho melhor. Eu já continuo com as regras, com a pontuação, beleza? Portal do Rugby apresenta Guia para Iniciantes no Rugby. Em sua modalidade tradicional, o rugby é disputado por duas equipes de 15 jogadores cada, em 2 tempos de 40 minutos. O campo é gramado e tem dimensões semelhantes ao do futebol. Em suas extremidades, há 2 traves em formato de H. O H serve para os jogadores tentarem pontos chutando a bola entre as traves. Os jogadores podem correr com a bola em mãos, é permitido. Mas somente é possível passar a bola com as mãos para trás ou para o lado. Para a frente, o passe seria ilegal. Se a bola cai das mãos do jogador e vai para a frente, há uma infração, é o chamado knock-on. Os jogadores podem chutar a bola para a frente sim, mas somente o jogador que chuta ou um atleta que estava atrás do chutador na hora do chute pode apanhar essa bola. O rugby é um esporte de contato, somente o jogador que estava com a posse de bola pode ser derrubado. Um tackle ocorre quando o portador da bola é agarrado por um ou mais oponentes e levado ao solo. O jogo é corrido, só para em caso de pontuação, infração ou se a bola sair de campo. Há 4 formas de se pontuar no rugby. A principal delas é o try, vale 5 pontos. O jogador deve apoiar a bola na área de meta de seu adversário, contato simultâneo, mão, bola, chão. Depois de um try, o time tem direito a um chute ao gol, ao H, valendo mais 2 pontos é a conversão. Em caso de penalidade, em caso de falta grave, também é possível chutar a bola a gol, valendo mais 3 pontos. E com o jogo aberto, com o jogo em andamento, a equipe pode chutar a bola ao gol também, vale outros 3 pontos, é o chamado drop goal, mas a bola deve tocar no solo antes. Scrum, 8 jogadores de cada lado se atracam e se empurram disputando a posse da bola, que é introduzida no meio da formação. Line-out, o alinhamento lateral, é uma forma de reiniciar o jogo após a bola sair pela lateral. A bola é lançada no meio de 2 fileiras de jogadores que podem inclusive ser erguidos para disputarem a posse da bola. Já o ruck acontece depois que um jogador com a posse de bola vai ao chão. O ruck é uma fase do jogo onde um ou mais jogadores de cada equipe que estão sobre seus pés em contato físico se agrupam ao redor da bola disputando a posse dela. A bola forma a linha de impedimento, o jogador não pode dar a volta nessa linha de impedimento. Já o maul acontece quando o jogador portador da bola é agarrado por um ou mais oponentes e fica de pé. Seus companheiros vão ajudá-lo a ser empurrado para levar a bola adiante. O Rugby Union, também chamado apenas de rugby, possui 2 modalidades principais, o rugby tradicional de 15 jogadores e a modalidade reduzida, o Rugby Sevens, disputado por 2 equipes de 7 jogadores em 2 tempos de 7 minutos. O campo é do mesmo tamanho e as equipes normalmente jogam mais de uma partida por dia. Gostou do rugby? Ficou interessado? Então acesse portaldorugby.com.br e saiba mais sobre o esporte. E aí, ficou melhor entendido a partir desse vídeo? Então nós vamos falar agora as pontuações. Vocês viram no vídeo algumas pontuações e aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. O try, que é a primeira pontuação que ele falou, para realizá-lo o jogador precisa passar a linha do in-goal, né, que é a linha embaixo do H, e encostar a bola no chão. Tá aí nesse GIF aí, o jogador fazendo um malabarismo, encostando a bola no chão e fazendo o try, que vale 5 pontos. Outro tipo de pontuação é a conversão. Após um try, o jogador pode chutar a bola para tentar fazê-la passar entre o H, certo? Então lá, ó, após um try, o jogador deve chutar a bola, que fica sobre um apoio, né, com a intenção de fazê-la passar entre os Hs, vale mais 2 pontos. Outro tipo de pontuação é penalidade. Então lá, ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. Um jogador do time que sofreu a penalidade deve chutar a bola como na conversão e vale 3 pontos, como está demonstrando aí no GIF. Drop goal. Chute que pode ser realizado em qualquer momento da partida. Só que a bola deve quicar no chão e passar entre o H. Então, olha lá, o jogador deixou a bola quicar, ela quicou, ele chutou e vale 3 pontos. Line out, o que ele falou ali. Cobrada quando a bola sai pela lateral do campo. Os jogadores devem fazer 2 filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. Para disputar a bola, os jogadores podem ser levantados, formando o elevador. Notem aqui, ó, que eles levantaram esse jogador aqui, ó.
Lançou a bola, levantou o jogador. Esse, vocês viram no vídeo lá, é o Scrum. O Scrum é utilizado para reiniciar o jogo após uma infração leve. A equipe que não cometeu a infração posiciona a bola pelo lado esquerdo do túnel, formado pelos jogadores. Podem ver aqui das duas formas. Que com a cabeça baixada se empurram para recuperar a posta bola. Quando a bola sai do Scrum, recomeça o jogo aberto. Aqui, ó, a bola saiu do Scrum. Então, recomeça o jogo aberto. Então, o jogador que vai pegar a bola e sair correndo. Beleza? Pessoal, eu quero chegar só até a pontuação, para não ter muita informação, para não confundir a cabeça de vocês. Eu quero chegar só até a pontuação, que foi até aqui. E na sequência a gente continua falando ainda sobre o rugby. Tem o Tag Rugby na escola. E como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre os All Blacks, que é o time top aí da Nova Zelândia. Os todo negro que fazem o haka. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.